Seja muito bem-vindo à segunda parte do vídeo. Vença você mesmo, se você não viu o vídeo anterior. Depois dá uma conferida no primeiro capítulo desta trilogia. Número 4. O outro não é o seu campo de batalha. Quantas vezes você lutou contra alguém que nem sabia que estava em guerra com você? Quantas conversas inteiras você travou sozinho, repetindo mentalmente cada palavra, tentando justificar sua dor, esperando um pedido de desculpas que nunca veio? E o pior, quanto tempo da sua vida você gastou tentando provar para o outro que ele estava errado, que te feriu, que te deve alguma coisa? Existe uma exaustão que não vem do corpo, mas da alma. Ela nasce toda vez que você transforma alguém em inimigo, toda vez que encara o outro como ameaça, toda vez que responde a um gesto com o veneno do orgulho. A filosofia estoica, nesse ponto, nos oferece uma libertação radical. O outro não é o seu campo de batalha. Você não está aqui para vencer pessoas, está aqui para vencer a si mesmo. A maioria dos conflitos não nasce do que o outro faz, mas da forma como interpretamos. É a nossa leitura do gesto, do tom, da ausência, que gera a mágoa. E esquecemos que cada pessoa carrega um mundo próprio. Vê o que pode ver, entende o que consegue entender, e age de acordo com a bagagem que ainda não superou. Hierocles, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia algo que atravessa os séculos com uma precisão cirúrgica. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. E o que isso significa na prática? Que aquilo que você sente como ofensa pode não ter sido um ataque, que o silêncio do outro pode ser dor, não desprezo, que o gesto frio pode ser medo e não desinteresse. O que vemos é sempre um reflexo de onde estamos internamente. Quando estamos feridos, tudo machuca. Quando estamos em paz, quase nada nos afeta. Isso não significa ignorar abusos ou aceitar o que nos destrói. Significa que antes de reagir, precisamos perguntar: o que isso realmente diz sobre mim? Sobre o que ainda não curei? Transformar o outro em inimigo é fácil. Difícil é perceber que a ferida só dói porque ela já existia, e que o outro, na maioria das vezes, apenas tocou no que estava exposto. Ele não criou a dor, ele apenas revelou onde ela mora. Quantas relações você perdeu por orgulho? Quantas palavras duras disse tentando se defender? Quantas vezes se retirou, não por amor próprio, mas por medo de se mostrar vulnerável? O estoico não vive tentando provar nada, ele vive tentando compreender. E diante do incompreensível ele recua com dignidade, não com rancor. O verdadeiro poder não está em dizer a última palavra, mas em não precisar dizê-la. Está em sair de uma situação sabendo que agiu com integridade, mesmo que o outro não reconheça. Está em dormir em paz por não ter se corrompido, mesmo que tenha sido injustiçado. Nem todo conflito precisa ser enfrentado. Nem toda injustiça precisa de resposta imediata. Às vezes, o mais nobre é se afastar. Outras vezes é silenciar. E em muitos casos é apenas entender que aquilo que o outro fez fala muito mais sobre ele do que sobre você. Quando você decide não reagir, você não está se omitindo, está se protegendo, está dizendo a si mesmo que sua paz vale mais do que uma discussão, que sua energia não será desperdiçada em guerras que não te constroem, que seu crescimento exige silêncio, distância e um olhar mais alto. E quando o ressentimento ameaçar retornar, lembre-se de que tudo que você viu ou ouviu passou por um filtro, o seu. E esse filtro pode, e deve, ser limpo com autoconhecimento, empatia e responsabilidade. Porque no fim das contas o outro nunca foi seu campo de batalha. A única guerra que importa é a que você escolhe não alimentar dentro de si. Número 5. O peso da expectativa rouba a leveza da vida. Você já desejou tanto algo que mesmo antes de conseguir já sentia medo de perder? Já se viu planejando todos os cenários possíveis de uma conversa, um encontro, uma oportunidade, e depois ficou frustrado porque nada aconteceu como imaginou? Esse é o veneno da expectativa. Ela se disfarça de esperança, mas age como prisão. Ela nos promete controle, mas nos entrega frustração. E mais do que isso, ela nos impede de viver o presente porque nos aprisiona ao futuro idealizado. A mente, quando guiada pela expectativa, não observa o que é. Ela exige o que gostaria que fosse. Não aceita a pessoa como ela é, mas como deveria ser. Não se contenta com o que tem, porque está sempre comparando com o que queria ter. E nessa comparação silenciosa,
vai adoecendo. Vai se afastando da realidade. Vai se perdendo de si mesma. Musônio Rufo, mestre estoico, nos ensina que o desejo é uma fonte de perturbação. A paz nasce de desejar menos. O estoico não é aquele que não sonha. É aquele que sabe que nenhum sonho deve sequestrar sua presença. Ele entende que todo desejo precisa ser temperado com consciência e toda ambição com desapego. Você tem o direito de querer mais, de buscar um novo trabalho, um novo amor, uma nova vida. Mas a cada desejo que nasce, nasce também uma possibilidade de sofrimento. Porque quanto mais você precisa que algo aconteça para se sentir bem, mais frágil sua paz se torna. O estoicismo propõe uma pergunta libertadora. Se isso não acontecer, quem eu continuo sendo? E se a resposta for alguém vazio, alguém amargo, alguém frustrado, então o problema não é o mundo. É a dependência que você criou para se sentir completo. A expectativa transforma tudo em teste. Se alguém demora a responder, é desinteresse. Se um dia foi bom e no outro nem tanto, já parece falha. Se você dá muito e o outro dá pouco, é pessoal. Mas nem tudo é sobre você. Nem tudo é prova. A vida oscila. As pessoas hesitam. O mundo não gira sob suas condições. A paz verdadeira vem da entrega sem apego. Você faz o melhor. Dá o melhor. E depois solta. Sem obsessão pelo resultado, sem agonia pela resposta, sem cobrança de reciprocidade imediata. Quando você começa a observar a expectativa surgindo, percebe como ela é sutil. Ela se infiltra em pensamentos inocentes. Ele vai entender, ela vai mudar, isso vai dar certo, aquilo vai ser como imaginei. Mas a realidade não obedece roteiros. E tudo que é forçado a caber em um plano mental se quebra no contato com o real. Quantas vezes você se decepcionou com alguém que nem sabia o que você esperava dele? Quantas vezes estragou um momento porque ele não correspondeu à cena que havia criado na mente? Quantas vezes sentiu que tudo estava errado quando na verdade só não estava como você queria? Desapegar-se da expectativa não é desistir de desejar. É deixar de exigir. É abrir espaço para o inesperado. É permitir que a vida surpreenda, em vez de controlar cada curva. Sim, você pode querer. Mas também pode aceitar, pode agir e também confiar, pode se esforçar e também soltar, porque quem vive refém da expectativa nunca vive de fato. Mas quem aprende a desejar sem se apegar, encontra algo ainda mais raro que a realização, encontra a leveza de ser inteiro com ou sem aquilo que queria. Número 6. O valor que você dá ao mundo pode roubar o valor que você dá a si. Você já acordou num dia bom, com energia, com confiança, e de repente uma frase solta, um olhar indiferente ou uma crítica disfarçada muda completamente o rumo do seu dia? Já sentiu como se o seu valor estivesse sempre nas mãos de alguém? Como se bastasse um gesto de aprovação para se sentir digno, e a ausência dele para se sentir invisível? Vivemos em um tempo onde a medida do valor pessoal se tornou pública, onde o silêncio de um outro pode soar como rejeição, onde um erro é transformado em identidade, onde a resposta que não vem parece ser uma sentença. E o mais doloroso disso tudo é o quanto permitimos que essas coisas nos definam. O estoicismo convida a um retorno radical ao centro, um lugar onde o valor não é negociável, onde a dignidade não depende do reconhecimento externo. E Arriano, discípulo de Epicteto e responsável por transcrever seus ensinamentos, resume isso com precisão ao dizer: nada que é externo a você tem poder sobre sua alma, a menos que você o permita. Essa afirmação muda tudo, porque ela devolve a você a responsabilidade, e com ela, a liberdade. Se algo te abala, não é o fato em si, é a permissão interna que você deu para aquilo entrar. A verdadeira violência não está no que o mundo te oferece, mas naquilo que você aceita como verdade sobre si. Quando você entrega ao mundo o direito de dizer quanto vale, passa a viver como um reflexo, um eco das opiniões alheias. Um espelho que se estilhaça a cada crítica, que se reergue a cada elogio, que nunca encontra paz porque está sempre esperando confirmação. Mas o estoico aprende a viver sem espelhos. Ele se ancora em algo que ninguém pode tocar, sua consciência. Ele não ignora o mundo, mas não se curva a ele. Ele escuta, observa, aprende, mas decide por si, porque sabe que a única régua confiável é a interna.
A tragédia é que muitos vivem tentando se encaixar em moldes que não cabem na própria alma. Forçam sorrisos, adotam discursos, performam virtudes, tudo para serem aceitos. Mas o preço da aceitação é muitas vezes a perda da autenticidade. Valor não é o que os outros enxergam. Valor é o que permanece quando ninguém está olhando. É o modo como você se trata nos dias em que ninguém te elogia. É o respeito que você sustenta por si nos momentos em que tudo desanda.